só ver aqui. Só ver aqui rapidinho, pessoal. Acho que peguei aqui qual é o fio da meada. Vamos lá. Então a gente está falando de custos, custos em geral, né? Então administrativos, enfim, por aí vai. Então a gente vai tratar disso agora, tá? Relação de orçamento relacionado a custos. Então vamos lá, artigo 12. A previsão dos custos de administração não poderá ultrapassar o limite de 15% do valor do projeto. Anexo 1, sendo admitidas como as despesas de administração, ou seja, tudo que está ligado à parte de labuta para deixar o teu projeto de pé, né? O teu projeto ali com sustentabilidade. Então, o que pode ser também que eu posso botar dentro do orçamento? 1. A aquisição ou alocação de bens e demais materiais de consumo necessários à realização das atividades administrativas. Então, né, mesas, cadeiras, armários. Então, é isso que ele está colocando aí. Locação de imóveis onde ocorrerão as atividades administrativas, pagamento de encargos sobre incidentes, tributos e de despesas com condomínio. Que aí, logicamente, se a gente está falando também de botar o orçamento de objetos administrativos, enfim, a gente também tem que falar dos espaços, né? Então ele está tratando aqui exatamente, né, que você pode colocar o valor referente ao espaço que você está, seja a locação. Na verdade, aqui é sobre, né, a locação e tudo que envolve a locação de um imóvel. 3. Pagamentos de tributos relativos às atividades administrativas, tais como impostos e taxas, bem como de tarifas bancárias, cujo adimplemento se faz necessário a realização de tais atividades. Aqui ele está falando da, da questão dos itens obrigatórios de orçamento, né? Taxas, impostos. Você também pode calcular sobre os juros incidentes da conta que está ali em movimentação. Então, tudo isso pode ser colocado para jogo na hora do orçamento. Contas de serviços essenciais às atividades administrativas: telefone, internet, água, luz. Precisa falar muita coisa, né? São as coisas essenciais. Custos relativos a serviços de postagem de correspondências, resguardada a sua pertinente às atividades administrativas. Então, por exemplo, como antigamente tinha um mailing, né, que você enviava pelos correios a questão de comunicação. Então, ele está falando aqui que você também pode colocar dentro do seu orçamento. Remuneração do pessoal administrativo e pagamento dos encargos sociais, trabalhistas, previdenciários relativos à sua contratação, possibilitado o custeio parcial ou integral de planos de saúde aos empregados e seus dependentes. Ou seja, secretárias, recursos humanos, né? Então, por aí vai. E todos os cargos incidentes, caso seja de carteira assinada, então tudo isso também pode estar colocando dentro do seu orçamento. Custo relativo ao transporte de pessoal administrativos e insumos necessários, né? E aí, é, aquele famoso vale transporte, né? Então, você também pode colocar aqui, né, como custo estimado dentro de um orçamento. Diárias de viagem, incluindo os custos com hospedagem, alimentação e transporte do pessoal administrativo. Ou seja, se alguém que faz parte do seu staff, né, de administração do negócio precisar viajar, então você também pode colocar aí nesse sentido.
contratação de serviços necessários à elaboração de propostas culturais e elaboração do projeto executivo de obras relativas ao patrimônio material, mediante estabelecimento do contrato prévio, cujo pagamento será realizado após a aprovação de execução do projeto, conforme o parágrafo único do artigo 28 da Lei número 8.313 de 1991. E aqui também eu acho que tenho certeza, pelo que eu já vi de outras instruções normativas, isso aqui não estava. Porque o que acontece é exatamente isso aqui que eu vou dizer. Né? Você tem empresas especializadas na questão da elaboração de propostas e da formatação, né? Botando tudo dentro dos parâmetros de avaliação desse projeto. Ela faz todo o serviço para você e ela cobra, logicamente, um valor sobre isso. Então, isso variava de empresa para empresa, eu já cheguei a orçar nesse sentido. Então, algumas empresas pegavam esse valor adiantado, você pagava, e aí quando o projeto saía, você tinha a possibilidade, eles tinham a possibilidade do serviço de devolver o dinheiro quando esse projeto já estiver captado e estiver na fase de movimentação, né, de produção, né, desse projeto. Então, o que ele está dizendo é exatamente ao contrário agora. Então, você realiza o projeto, na verdade, você capta o projeto, você realiza o projeto, pelo que ele diz aqui, e aí, quando estiver aprovado, quando tiver tudo movimentado, tudo autorizado para fazer, então, geralmente é um tipo de pagamento que é feito na pré-produção desses projetos, porque já captou, e aí sim você está autorizado a pagar a empresa ou ao profissional que contratou para elaborar o seu projeto, né? Deixa eu ver o que é isso aqui. Isso aqui eu acredito que seja a continuação. O mesmo fornecedor não poderá ter pagamento acima de 50% do valor captado, exceto quando se tratar de projetos de arquitetura e de execução de obras e restauros. Então aqui, a semana passada a gente falou da questão da não concentração, né? Então aqui ele está dizendo também que existe um teto para que uma mesma pessoa, um mesmo fornecedor, tenha de valores a receber que chega a 50% do valor captado, né? Então tem que chegar até no máximo metade daquilo que você captar diretamente para uma só pessoa. Exceto que ele está tratando aqui de arquitetura e de obras de restauros que geralmente são além de ser empresas mais reduzidas, eles trabalham muito. São empresas de menor quantidade, né? Provavelmente deve ser um setor aí em que há muitas empresas que devem fazer o mesmo tipo, mais de um tipo, né, de serviço em relação à questão, né, da execução dessas obras ou de restauração. Então, eu acredito que seja isso. Tá? Não estou muito bem certo nesse sentido. Então, mas a minha percepção é muito relacionada a isso. O limite para a previsão de pagamento de cachês artísticos com recursos incentivados por apresentação será de R$ 25.000 por apresentação para artista, solista e modelo, ou seja, só para uma pessoa. R$ 50.000 para grupos artísticos, banda, exceto orquestras. E R$ 5.000 por apresentação por músico. E R$ 25.000 para maestro ou regente, no caso de orquestras. De novo, é o teto, é o máximo que você pode botar em orçamento dentro dessas características. Parágrafo único. Solicitações de valores superiores aos definidos nesse artigo poderão ser aprovadas pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é o CINIC, considerando as justificativas apresentadas pelo proponente pela área técnica. Ou seja, se custar mais, você tem que comprovar por que ele está custando mais e por que vale a pena pagar mais por isso. Aí eles autorizam e, logicamente, liberam para a captação. A 15, os valores relativos aos direitos autorais e conexos no orçamento dos projetos deverão ter compatibilidade com os preços praticados no mercado cultural, até o limite de 10% sobre o valor aprovado para execução, sendo as exceções submetidas à CINIC.
E aí ele fala muito de direito autoral porque varia, lógico, varia de linguagem para linguagem, mas sempre existem as adaptações. E também os direitos conexos, né, dentro de um mesmo trabalho. Então, se existe a música, pode ter o intérprete e pode ter o compositor, que é um direito conexo. Então, o que ele está dizendo aí é que esses valores relacionados a essas coisas precisam ter um teto máximo de 10% sobre o valor captado e não mais do que isso. Se for mais do que isso, você precisa justificar dentro do orçamento por que ele é maior e porque ele tem que ter essa viabilidade nesse sentido. 16. Para projetos da área do audiovisual, a previsão dos custos relativos aos direitos de exibição cinematográfica no orçamento dos projetos será limitada a 20% sobre o valor aprovado para execução, sendo as exceções submetidas à CINIC. E aí, apesar de ter Ancine, existem algumas características, alguns tipos de filmes que, que não são atendidas pela Ancine, mas que são perfeitamente atendidos pela Secretaria do Audiovisual, que faz parte ali também do Ministério da Cultura, que está diretamente ligado aí à Lei Rouanet. E aí ele diz aí que no caso do audiovisual, é, é, os direitos de exibição tem que chegar até no máximo 20%, que é o teto. E aí ele é um pouco maior porque audiovisual é realmente mais caro, questão de equipamentos, locações, então tem todas essas variantes aí. Artigo 17. Pagamentos ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, ECAD, ficam limitados a 10% do valor total dos cachês pagos em cada apresentação, respeitado o regulamento de arrecadação do ECAD. Né? Então, ele deixa limitado aí esse teto de 10%, até mesmo para a proteção do próprio proponente, né, de ter um valor justo na hora de pagar essa questão dos direitos autorais aí relacionados à música e não ter uma exorbitância de cobrança por conta do ECAD. Oi. Vamos falar então de contrapartidas sociais. O artigo 30. O que eu posso entregar de forma gratuita para a sociedade, né, que possa continuar tendo relevância e impacto na mesma sociedade, né? Então, o que dentro do projeto eu posso oferecer que atenda a esse tipo de contrapartida social? Então, esse tópico é exatamente sobre isso que a gente está tratando agora, que é o artigo 30. Ele fala que as propostas culturais com comercialização de ingressos ou produtos culturais deverão apresentar ações formativas culturais obrigatórias adicionais às atividades previstas em território nacional, preenchendo o produto cultural secundário contrapartidas sociais no plano de distribuição com rubricas detalhadas na planilha orçamentária. Ou seja, obrigatoriamente dentro das propostas culturais, até mesmo se o projeto é de formação, né, da área de gerar conteúdo de conhecimento, você precisa apresentar outras ações formativas. Isso está dentro do plano de distribuição. Então, o que eu vou proporcionar nesse sentido? E preciso detalhar isso dentro do orçamento e também dentro do plano de distribuição que tem dentro do sistema do Salic Web, tá? Então, você pesquisa aí depois, né, na internet, se quiser fazer um cadastro para conhecer como é que é. Eu não lembro de cabeça agora, mas você pode digitar Salic Web, que é um dos primeiros endereços que vai aparecer essa plataforma do governo para que você possa apresentar os seus projetos de Lei Rouanet. E aí tem uma dessas abinhas aí, tem um plano de distribuição e também, lógico, tem a planilha orçamentária que você tem que preencher e destacar essas coisas. As ações formativas culturais deverão corresponder a pelo menos 10% do quantitativo de público previsto no plano de distribuição, contemplando no mínimo 20 e no máximo 500 beneficiários a critério do proponente. Então vamos lá? Então essas mesmas ações formativas que eu estou colocando como contrapartida social, a gente não está aqui falando de 10% de teto, mas a gente está agora falando de chão, de mínimo. Né? Então ele está dizendo aqui, deve correr, você está indicando
sei lá, 100 mil pessoas dentro do seu evento. Aí você, dentro desse evento, quer proporcionar algum tipo de ação formativa. Então, 10% dessas 100 mil pessoas é o mínimo que tem que atingir com contrapartidas sociais relacionadas a essas ações formativas, que tem que ter um mínimo de 20 pessoas e tem que ter um máximo de 500. Entendeu? Isso é uma coisa cheia de detalhes aí. Então você tem que ter no mínimo 20 e no máximo 500 pessoas. Então é um trabalho ali que você tem que pensar de como vai colocar isso direitinho, porque não é tão fácil assim de cara, não. As ações formativas culturais destinam-se aos estudantes e professores de instituições públicas de ensino que não se confundem com as medidas de ampliação do acesso contidas no inciso 6 do artigo 28, podendo abranger uma das seguintes ações. Então, é um público estritamente limitado à questão da rede pública de ensino, seja estadual ou seja municipal aí da sua região, mas é que ele está dizendo que tem que atender exatamente essas pessoas das seguintes formas que ele está explicando aqui. Então, você pode oferecer bolsas de estudo ou de estágio, de gestão cultural e artes. Você pode oferecer ensaios abertos para as pessoas possam acessar, por exemplo, espetáculo de teatro. Então, estudantes, né, da área podem estar aí. Estágios, cursos, treinamentos, palestras, exposições, mostras e oficinas, ou 3 outras medidas sugeridas pelo proponente a serem apreciadas pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura. Ou seja, você obrigatoriamente tem que destinar ao setor educacional da sua região aí uma parcela dessas contrapartidas, ou então você tem que criar alguma coisa nova e botar para submissão do SINIC aí, né? E aí, terceiro parágrafo, excluem-se da obrigatoriedade os projetos que contêm ações formativas ou programas educativos. Então, desfaz o que eu fiz lá em cima, que eu falei logo no início, né? Que até projetos de ação formativa tinham que ter outras ações formativas. Então, esquece tudo que eu falei. Estava equivocado, me perdoe. Então, a obrigatoriedade é para projetos que não sejam relacionados com ações formativas ou programas educativos. Ou seja, se o seu projeto já está é, é, contemplando oficinas, cursos, enfim, alguma coisa na área de conhecimento, então você não vai oferecer mais conhecimento, porque você já tem como produto principal, o objeto principal do seu projeto está relacionado com isso. Mas vamos lá. Se tem, digamos, um festival de música, então eu posso, nesse caso, eu tenho a obrigatoriedade de, de oferecer cursos, oficinas de curta duração, para que as pessoas possam ter acesso a essas contrapartidas sociais. E essas pessoas são pessoas da sua região aí relacionadas às instituições públicas de ensino, que são estudantes ou professores. O que para mim é uma coisa muito bacana nesse sentido, porque você está oferecendo uma base, né? Uma construção de uma base que no futuro pessoas possam estar, através do seu projeto, quem sabe também realizando outros projetos, né? Porque foram estimulados a conhecer algo diferente da vida até então muito nova, né? A respeito de produtos culturais. Contratação de serviços necessária à elaboração de propostas. Isso aqui eu já falei. Isso aqui eu já tinha falado. Então é isso. Só voltar aqui.